Olá, colegas alimentaristas. Voltamos de novo agora para poder discutir um pouco mais. Surgiu uma polêmica, né, que foi agora na COP30, né? A permissão ou não de vender produtos ou alimentos que são característicos ali da região norte, né, da região de Belém, do Pará, ali, do Amazonas, dentro da COP30. Havia sido proibido, depois foi liberado, e a gente vai discutir todo esse bafafá e vamos trazer a questão do direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar, esses conceitos todos aplicados na prática, mas com uma visão cultural, né, que é a parte que é muito legal, que nós temos muito no nosso país. Logo depois da vinheta a gente vai falar sobre isso daí. Então, colegas alimentaristas, estou aqui para conversar com vocês. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando, né, esse bafafá, esse problema que deu aí na COP30, onde houve uma proibição inicial de venda de produtos dali típicos da região, né, de Belém, do Pará, né, é, como o açaí, tacacá, né, que é feito com tucupi, a maniçoba, e não poderia ser vendido na cidade durante o período da COP30 esse tipo de alimentos. São alimentos que são alimentos de lá, da região mesmo, que se come no dia a dia, né? Não se come todo dia, mas são alimentos que culturalmente estão arraigados na cultura do paraense, né? E aí deu essa treta, né? Ficou a discussão se podia ou não vender, né? E aí houve uma intervenção do ministro do Turismo para poder permitir isso, né? Essa venda, e aí chegou-se no meio termo, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a notícia, primeiro sobre essa questão, né, da venda e da proibição. Após polêmica, COP30 vai permitir pratos paraenses como açaí e tucupi. Mudança foi feita pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, tá certo? Então, após essa repercussão negativa, né, sobre essa questão da COP30 impedir que restaurantes, né, vendessem produtos de lá, houve uma discussão como é que, né, as pessoas vêm até o nosso país e elas não podem comer as comidas que nós comemos, né? E nós estamos num momento muito interessante, né? Nós estamos discutindo hoje em dia a questão da soberania, em relação ao Trump, né? Essa questão das tarifas, né? E tem uma parte da segurança alimentar que chama-se soberania alimentar, que é a autonomia do povo escolher aquilo que ele come e fornecer às pessoas que chegam aquela alimentação. Então, essa característica cultural, regional, ela está prevista dentro da lei, né? E o interessante que eu acho que a gente deve acompanhar, e se você for da região norte, ou mesmo que você não seja da região norte, mas já comeu esse tipo de comida, e não só do Pará, mas várias, por exemplo, lá eu sei que em Manaus, o tucupi também o pessoal costuma tomar, peixes são, às vezes, com pequenas diferenças de cada região ali, eles são consumidos, né, também, os mesmos peixes, né? Lá em Belém, meus pais, né, minha mãe faleceu já, meu pai ainda continua vivo, mas meus pais são do norte. E eles trouxeram sempre essa tradição. Nós moramos no Centro-Oeste, ele mora em Brasília, mas sempre ele buscou trazer e manter essa tradição alimentar. Então eu conheço muito da alimentação do norte, né? Porque eu fui criado por dois nortistas de Belém, né? E essa característica cultural é tão intrínseca que é como você fala para o mineiro que ele não pode comer queijo, dependendo da região que ele estiver. Então, queijo canastra, né, que é a característica, né? Já uma marca registrada. Então, se você for de qualquer região e tiver também esses alimentos que são característicos e que às vezes causam estranheza para quem é de fora, né? Quem é estrangeiro, né? Que nunca comeu, comente aqui conosco, compartilhe, né? Para poder faça esse comentário. Mas vamos voltar à questão aqui do norte, né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu falei num vídeo anterior sobre essa discussão, né? E aí me ocorreu de fazer um conjunto de vídeos falando sobre alimentações que a gente tem aqui no Brasil. Porque vai vindo aí a COP30, vão vir pessoas do mundo todo, né? Vão para um lugar onde a alimentação ela tem muito da contribuição dos povos originários, dos indígenas, né? Esse contato cultural do indígena com o português, nesse primeiro momento. Mais à frente, a questão dos negros, pelo que eu percebo, não teve tanta eh, ocupação como na região ali Nordeste, né? Em Salvador, né? Aquela região de produção de cana, de negros. Então teve muito essa questão do português e do indígena ali. Mas esse choque alimentar, cultural alimentar, esse nem choque, esse convívio, esse contato, porque inicialmente os portugueses tiveram que se adaptar, os primeiros, né, às alimentações indígenas. E aos poucos eles foram trazendo outras alimentações, por exemplo, a manga. A manga não é brasileira, né? A Belém é conhecida como a capital
das mangueiras, né, ali. Então, nas avenidas tem muitas mangueiras, né, acho que algumas até seculares, mas ela veio trazida de fora. A manga não é originária aqui, né, do Brasil. Acho, salvo engano, é da Índia ou da Ásia. Mas essa mistura transformou essa culinária tão rica, que é a culinária do norte, né, de Belém. E aí eu vou mostrar para vocês um prato, que é um prato interessante, né, que é a maniçoba. Esse prato, ele é um dos pratos que causam mais estranheza, né? Tem vários pratos, mas esse é um prato que causa muita estranheza, porque a aparência dele não é das mais agradáveis. Tá? E aí eu devo confessar, eu acho uma delícia a maniçoba, é, a gente, quando digo minha família, né, faz regularmente, né, compramos, é um prato trabalhoso para fazer, e tem cada família tem um ingrediente a mais, ou coloca uma diferença, mas a base é mais ou menos a mesma, é como se fosse uma feijoada, né, em que cada família tem seu pulo do gato, tem gente que faz uma feijoada melhor, outra, não é melhor ou pior, né, tem componentes diferentes. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a maniçoba, né, que foi a polêmica que deu. Foi o açaí, o tucupi, a maniçoba, né, e o tucupi ele é a base do tacacá, que eu vou mostrar também para vocês conhecerem, e vocês podem acrescentar, se vocês já tomaram, se vocês já já provaram, né, também desse tipo de prato, e vou fazer o link com essa questão da segurança alimentar e da questão cultural, certo? Então, a maniçoba aqui, gente, eu trago aqui um conjunto de imagens da maniçoba, né? Então, o pessoal fala assim, eita, né? Essa coisa verde, né? Lembra alguma coisa que sai do gado, né? E lembra mesmo. É porque a maniçoba ela é feita com uma folha da mandioca que é moída e cozida. Então, aqui vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu não tenho aqui, tá aqui, ó, tá aqui a mãozinha, né? Maniçoba, feijoada sem feijão, tá? E vocês veem aqui, ó, ela apresentada aqui nessa outra imagem, numa uma cerâmica, né? Parece a cerâmica marajoara. E aí ela é consumida lá em cima tem uma farinhazinha aqui, tem um arroz branco, né? Que normalmente a gente faz o arroz branco lavado, escorrido, né? E tem esse lavado escorrido é que ele não é refogado no alho, né? No óleo. Ele é feito como se fosse um macarrão. Você joga o arroz em água, bota sal, depois você escorre e aí tá feito o arroz. E o, a pimenta, né? Essa pimentinha amarela que nós chamamos de pimenta de cheiro, que é chamada aqui como cumari, e você coloca ela no tucupi muitas vezes. Aqui embaixo tem aqui um prato, ó, farinha, arroz, a pimenta com tucupi e a maniçoba, tá certo? Então, como é que é feita essa maniçoba, né? Você pega a folha da mandioca, a mandioca lá é uma mandioca amarela, que é a mesma mandioca que produz o tucupi. Então você pega essa folha da mandioca, que chama-se maniva, você tira a mandioca, quando você tira a mandioca para poder fazer o tucupi e a farinha, você aproveita, da mandioca tudo se aproveita, tá, gente? Lá a base da alimentação do norte, que eu conheci, que eu venho recebendo, né, durante esses anos todos da minha família, é a mandioca. Então, o indígena planta a mandioca, ele tira essa mandioca, que é mandioca amarela, mandioca brava, ele tira a parte de cima, da parte aérea da mandioca, que tem as folhas, tira essas folhas da mandioca, né, ou então ele nem precisa tirar, ele só retira as folhas, e aí ele pega essas folhas e ele moe essas folhas. Essas folhas elas têm um componente que é tóxico, que é o ácido cianídrico, e outros componentes assimilados. E aí você precisa ferver bastante para esse ácido, para esse alimento volatilizar. E com essa base, né, que fica essa base esverdeada, você vai acrescentando carnes ali dentro e vai cozinhando. E essas carnes vão soltando um gosto, fica com um gosto de maniçoba, um pouquinho assim azedo ao fundo, né? É, é muito gostoso. E aí você acompanha com a farinha e vai colocando as carnes. No caso da maniçoba, que era preparado pela minha falecida mãe, a gente colocava carne de boi, normalmente era um lagarto, depois que eles assavam essas carnes primeiro, assava essas carnes primeiro, depois cortava. Tem uma ordem de colocação das carnes, né? Minha mãe colocava mocotó, colocava bucho, bovino, colocava alho, que é uma linguiça bem escura, bem preta, assim, defumado, costela defumada, pernil de porco assado, e aí ela fatiava o pernil e assava primeiro, né, tal, depois tudo assava previamente, preparava, dava um pré-preparo e depois colocava. E isso ia fervendo, né, tinha uma ordem de colocação,
Meu pai, ele sabe dessa ordem, mas eu não sei, né, qual é a ordem. Você vai colocando, porque vão ficar dias fervendo, né. Se você pega a maniçoba crua, ela fica 10 dias, a maniva crua, ela fica 10 dias fervendo. E aí você vai fervendo aquilo ali e vai acrescentando, né, as carnes, assa, coloca, e aí tem todo um ritual, que era você desligar, você não pode colocar colher suja, porque senão azeda. Minha mãe costumava colocar um pano branco ao lado, lavava, colocava a colher sempre limpa, deixava ferver, deixava esfriar tampado, né, e assim você faz, demorava mais ou menos 10 dias, né. A gente comprava às vezes a maniva já pré-cozida e fazia isso, ou dependendo da boa vontade, comprava a maniva crua e moía em casa e ia fazer tudo isso daí. Então, aqui você tem uma característica, que é uma característica cultural hereditária. E aí é que vem aquilo que eu falo para vocês sobre o direito humano à alimentação adequada. Comida não é commodity, né? Não é fast food, né? A gente não, o brasileiro, principalmente, e nessa região do norte, você tem tradições alimentares muito características, como tem em vários pontos do Brasil. Então, essa preparação lenta, essa preparação calma, traz a ideia da cultura. E aí eu gostaria de trazer para vocês, já que a gente vai falar sobre essas questões das alimentações, né? Um livro que é muito interessante. Deixa eu ver se ele está aqui. É um livro muito interessante, que é um livro de um italiano, né? Que é, para quem for trabalhar com essa área do alimentarismo, é interessante você ler Comida como Cultura. Não sei se vocês estão vendo aqui, Máximo Montanari, tá certo? E aqui ele fala exatamente isso. A comida, ela não é commodity. A gente pode até olhar ela no mercado internacional como commodity. Mas quando você coloca no prato, ela se transforma em cultura. Ou quando você colhe para poder preparar para alguma pessoa, aquilo se transforma em cultura, porque ela carrega toda uma tradição de preparo. Maniçoba é assim. Então você impedir que um povo do norte, o pessoal do norte, os nortistas, apresentem para o mundo a comida deles na casa deles, é um absurdo. Então esse AOE foi resolvido e aí a gente viu um choque entre cultura e um choque entre segurança alimentar. Por que segurança alimentar? Como eu falei para vocês, a maniçoba, ela é preparada com uma raiz, que é uma raiz da mandioca, raiz brava, mandioca brava, perdão, que as folhas têm ácido cianídrico. Então você tem que ter um cuidado no preparo, tem que ter um cuidado atento para que você ferva tempo suficiente, os ingredientes todos que você vai colocando, eles sejam muito bem acondicionados. Lá na região norte é um clima quente, né? E se você deixa alguma coisa mal condicionada ou com algum grau de contaminação, por exemplo, é, as coisas se perdem muito rápido, sem refrigeração, né? Num clima quente. Então, normalmente a gente fervia aqui, por exemplo, a maniçoba em panelas grandes, né? De feijoada mesmo, aquelas bem grandonas, porque dá trabalho de preparar, tem que preparar muito. E aí a gente depois congelava. E depois, à noite, fechava, cobria e deixava guardadinho para de manhã ferver de novo, né? E sempre para poder manter, através da fervura, evitar que a comida perdesse e liberasse esse ácido cianídrico. Então, essa preocupação das pessoas que iam fornecer esses alimentos para as pessoas de fora na COP era uma preocupação legítima. Vai que esse alimento, né, teve algum erro de preparo e você oferece para quem vem de fora, que nunca comeu, né, e dá algum tipo de problema. Tem até um caso do México, eu lembro que na Copa de 70, né, o pessoal Maldição de Montezuma, eu acho que era uma coisa desse tipo, dos tipos de alimentação lá do México, e o pessoal comia aquilo e passava mal, né? Então era uma preocupação das delegações, né, quando tinha a Copa no México, você evitar de comer alimentos lá. Talvez fosse essa a mesma preocupação que eles traziam para cá, né? E mais uma vez, eu mostro para vocês aqui, a maniçoba, a aparência dela também não é das mais bonitas, mas ela é muito gostosa, né? E aí, dentro dessa questão, juntar o aspecto cultural com o aspecto da segurança é que entra o direito humano. E aí entram os profissionais que atuam nessa área. Então, eu vou compartilhar com vocês, mais uma vez, uma questão sobre essa lei que traz sobre o direito humano à alimentação adequada e essa segurança alimentar e nutricional, certo? Então, a Lei 11.346, ela compatibiliza isso, que é exatamente a cultura e a segurança do alimento. A gente tem a segurança do alimento que está dentro da segurança alimentar. A segurança alimentar é alimento em quantidade e qualidade. A qualidade é a segurança do alimento. Qualidade física, química e biológica. Então você tem um dentro do outro. E aí você tem aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana, e as políticas que estão contidas nessa lei, dessa segurança alimentar, deverão levar em conta as dimensões ambientais,
culturais, econômicas, olha aí, ambientais, quer dizer, o ambiente é a floresta, né? Cultura, que é uma cultura originária, né? Você não vai encontrar fácil essa cultura em outros lugares. Por quê? Porque ali é uma alimentação de povo da floresta mesmo, do indígena, à base da mandioca. Regionais, que é a característica da região norte, né? E sociais. E aí vem no artigo 3º, né? Falando que a segurança alimentar e nutricional, que é alimento em quantidade e qualidade, então eles falam, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, de qualidade e quantidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. Aí o pessoal até falou isso, né? Pô, a gente come aqui, o nortista fica tudo forte, né? Os indígenas, tudo forte com a comida aqui, como é que essa comida não é saudável, né? Que respeitem a diversidade cultural e a diversidade cultural. Então é isso que eu acho que nós devemos agora aproveitar para transmitir. Sugeriria até que essa diversidade cultural tivessem outros exemplos para que as pessoas que vêm aqui na Copa pudessem conhecer toda essa pluralidade, dando prioridade, né, à comida da região norte, mas toda a pluralidade de alimentos que nós temos aqui. E que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então vocês têm isso na lei, gente. E aí eles conseguiram chegar a um meio termo, que é o quê? Vão ter pessoas cadastradas para fornecer dentro da COP30. Eu espero que tenha lá a maniçoba com aquela cerâmica marajoara bem bonita para que as pessoas possam provar com as carnes lá, né? Você vai ver também essa influência das carnes muito dos portugueses. Então, os indígenas utilizavam muitas vezes as carnes de caça, né? As comidas salgadas não fazem parte da alimentação indígena em geral, originária, né? Então, eles utilizavam carne de paca, por exemplo, para poder colocar lá dentro, né? A paca é mais ou menos um sabor, é mais suave, né? Mas é mais ou menos um sabor assemelhado a um porco. Outras carnes de caça você pode jogar ali dentro e o português veio acrescentando paio, toucinho, e essas outras coisas foram da vertente portuguesa. Se a família da minha mãe vem de uma origem portuguesa, a família do meu pai vem de uma origem indígena e negra, né? E essa mistura ali bem amalgamada lá criou, né, esse tipo de prato que nós temos também uma tradição de fazer, né, com as características familiares, né? Então é isso que eu acho que é interessante, né? Nós termos essa composição. Então, de um lado, preserva-se e mostra-se para o mundo todo, é uma oportunidade, a cultura alimentar, a soberania alimentar. Nós somos um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Então, se exportarmos também a nossa cultura alimentar, daqui a pouco as pessoas estão comendo os alimentos que nós comemos lá fora, em vez de nós comermos a comida italiana, nada contra, italiana, chinesa, japonesa, mexicana, né, que nós passamos a comer, nós comecemos a exportar a nossa comida também, tá certo? E a segurança alimentar, segurança do alimento, a vigilância sanitária. Então, vão ser cadastradas as pessoas que vão vender lá e vão ser fiscalizados esses alimentos. Então, você vai ter a garantia da qualidade do alimento e você vai ter também a garantia de tradução de uma cultura para que o mundo todo conheça. E isso é direito humano à alimentação adequada, isso é segurança alimentar, isso é ser um alimentarista. Estudar para defender isso, para atuar nessa questão da cultura alimentar, tá certo? E se você tem interesse nisso, se você quer participar também desses grupos, né? Meu nome é Frederico Cunha, eu não me apresentei, eu sou alimentarista, né? Eu sou uma pessoa que vive desses estudos, tenho várias formações, eu sou produtor rural, médico veterinário, advogado, nutricionista, e eu tenho essas redes que eu venho divulgando, principalmente atualmente para os colegas da parte do direito, né? Para poder mostrar onde há essa relação da comida e do direito, tá? Da cultura alimentar e do direito, da produção de alimentos, desse setor agroalimentar do agronegócio e o direito. Então vocês podem me encontrar em qualquer uma dessas redes. E se você gostou também e quer acompanhar e contribuir, participar mais ativamente, nós temos também uma comunidade, né, em onde nós trocamos essas informações. Eu hoje presido, já no segundo triênio, já que eu estou, uma comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional na OAB do Distrito Federal, onde eu trato sobre vários assuntos e com vários colegas consultores, nutricionistas, engenheiros de alimentos, agrônomos, veterinários, tecnistas, produtores, sobre essa questão alimentar. E aí a gente está hoje falando sobre viés cultural. E se te interessa isso, você pode participar em qualquer uma dessas comunidades. Essa comunidade Calma é a comunidade anual, tá? E essa comunidade aqui, Calma, é a comunidade mensal. Essa daqui, R$ 9,90 recorrente, essa R$ 99 por ano, um preço de uma anuidade que você vai poder acompanhar e ter acesso aos primeiros vídeos que a gente lança, antes deles serem lançados, a debates, a conversas, a troca de informações e reuniões.
Se você tem interesse e quer caminhar conosco e quer saber também sobre essas notícias em primeira mão, sobre essa questão da COP, entre junto com a nossa comunidade, se inscreva e dê o joinha para que esse vídeo replique para outras pessoas. Eu vou caminhando para o encerramento, envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.